Faça um bom dia! Tudo bem com você? Como é que você passou? Nós vamos hoje falar mais um pouquinho sobre os Salmos, né? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 121. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o Salmo 91, né? 91 que falava que você habita ao amparo do Altíssimo, né? E vive à sombra do Onipotente. E habitar na presença, né? Habitar no amparo do Altíssimo, habitar em sua habitação. E hoje nós vamos ver no Salmo 121, primeiro agradecendo a Deus por esse momento, por Ele nos fazer habitar em seu santo templo, que o seu templo, né? O templo do Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Ele habita em nós e nós habitamos nele. E hoje nós vamos falar do Salmo 121, que é onde nós vamos erguer os nossos olhos a Ele. E agora, nesse momento, vamos erguer os nossos olhos a esse Deus maravilhoso e agradecer por mais esse dia que Ele nos fez viver. Com a graça dEle, Ele nos deu mais um dia para que nós possamos estar mais próximo dEle, estar mais próximos dos irmãos, estar mais próximos uns dos outros, para aqueles que mais precisam, né? Nós que precisamos muito estar presente a Ele. Então, onde que nós vamos vê-lo, né? Erga os olhos. O povo do Antigo Testamento, né, o povo de Israel, eles via muito Deus nas alturas, nos montes. Né? Quanto mais elevado era o templo, quanto mais elevado você subia, quanto mais elevado você estava, mais próximo de Deus você estava. Porque os céus é de Deus e a terra é dos homens. Então, para que a gente possa aproximar cada vez mais de Deus, elevemos os nossos olhos a Ele, para que nós possamos, receber dEle o seu socorro. Então, nós vamos ver hoje esse nosso Deus que nos socorre, esse nosso Deus que nos manda ter fé nele, coragem nele, porque Ele é o nosso Pai, Ele que nos criou. E muitas vezes a gente não tem consciência disso. A gente olha para o espelho e não se vê a imagem e semelhança dele. A gente não olha para o espelho e a gente fala assim, meu Deus, como que tudo isso foi feito? Nossos olhos que veem, nossa boca que fala, nossa respiração. Como que o homem pode fazer isso? Jamais um homem pode fazer isso. Deus conta com a participação do homem, sim, mas o homem não faz nada disso. Quem fez, quem nos criou foi Deus. Nos criou para Ele, para sermos os seus filhos, filhos muito amados, e vivermos com Ele na eternidade. E enquanto a eternidade não chega, e nós vamos então aqui aprendendo cada vez mais, ficar mais próximos dEle, para que nós possamos depois gozar da eternidade juntamente com Ele para o todo sempre, não é? Então vamos lá, olha o Salmo 121. Ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É de lá que vem meu socorro. Erga os olhos para os montes, erga os olhos para Deus, para pedir para Deus. Não fique olhando para os seus problemas, para os seus desesperos, né, para as suas mazelas, para aquilo que acontece aqui. A gente diz que quanto mais o dono do porco olha por, né, diz que é o olho do dono que engorda o porco, não é isso? Então, se nós ficarmos olhando demais para os nossos problemas vão crescer. Olhe para os nossos problemas, mas coloque eles nas mãos de Deus, porque Deus resolve. Então eu tenho meu problema, mas eu tenho um grande Deus que vai resolver esse problema para mim. Então veja, ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o seu pé tropece, e o seu guarda jamais dormirá. Ou seja, aquele que guarda você, aquele que cuida de você, Deus cuida de nós, Deus não dorme, Deus não cochila, Ele vive dia e noite para cuidar de nós, seus filhos, para não nos deixar cairmos em tentação. Ora vista, Jesus já nos dizia, né? Quando vocês forem orar, orem assim, né? E aí ensinou a oração do Pai Nosso e no final ela fala, não nos deixeis cair em tentação. Então esse nosso Deus que Ele vive diariamente, dia e noite, constantemente a nos proteger, a nos guiar, Ele não dorme, para que a gente não tropece, né, em nenhuma pedra, em nenhum momento na nossa vida, nas pedras e pedregulhos e nas pedras enormes que nós temos que encontrar nesse mundo, né? E olha o versículo 4, ele fala assim, não dorme nem cochila o guarda de Israel.
Javé guarda você sobre a sua sombra, e ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá você, nem a lua de noite. Olha que lindo. Javé guarda você de todo o mal. Ele guarda a sua vida. A sua vida é de mais preciosa para Deus, porque Ele te fez. Então imagina se Deus faria algo que não fosse precioso para Ele. Imagina que Ele criaria algo que não fosse precioso. Tudo que Deus criou é precioso. Mas se existe alguma coisa que atrapalha esse relacionamento da gente com Deus, é porque existe a ausência de luz, né? Existe o mal. O mal, ele não existe na verdade, é a ausência do bem. Quando eu estou ausente de luz, eu estou ausente daquele que me é luz. Quem é luz? Deus é luz. Jesus é luz. E ele diz para que nós possamos ser luz uns para os outros. Então a luz é que clareia. As trevas são dissipadas pela luz. Então não existe trevas aonde existe a luz. Então veja, ele nos guarda, ele guarda você de todo mal, ele guarda a sua vida. Javé guarda as suas entradas e saídas, desde agora e para sempre. Ou seja, ele não vigia você só pelo caminho, mas se você vai entrar no caminho ou sair desse caminho, ele está com você, ele está te guardando, está te vigiando. Por quê? Porque somos bons? Não, não somos bons. Nós somos pecadores, nós somos traidores, né? Nós negamos muitas vezes o amor dele. Nós não agradecemos, nós somos filhos ingratos, mas ele nos ama porque ele trouxe Jesus aqui nesse mundo para que nós possamos em Jesus receber a graça e para possuirmos a vida eterna, para poder nos arrepender, para poder nos santificar, sermos pessoas novas, pessoas transformadas, né? Pessoas com mentes transformadas. E aqui está diretamente falando para as nossas almas, né? Para as nossas almas, para as nossas mazelas, para aquilo que nos afasta de Deus, os nossos pensamentos maus, as nossas angústias. Então ele fala para a gente colocar tudo para Ele. Deixa tudo para Ele, para que a gente possa viver a vida que Ele deseja para cada um de nós. Então é importante os pontos mais importantes desse salmo aqui. Então tira os olhos do seu problema. É quando ele fala assim, ó, ergue os olhos para os montes. Não fique focando no seu problema. Não fique murmurando. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez e faz na sua vida. Não fique murmurando, não fique reclamando. A reclamação não é de Deus. A reclamação é contra Deus. Tudo que eu estou reclamando, eu estou clamando ao inimigo. Né? Porque a reclamação não vem de Deus, e sim do maligno. Da ausência de Deus, né? Da ausência de luz. Então tire os olhos do seu problema e levante-os para o seu Criador. Porque o nosso socorro vem dele. Nosso socorro não vem das coisas do mundo. E Deus usa as coisas do mundo para nos socorrer e nos aliviar. Mas nós colocamos primeiro nele e depois ele envia. É diferente de eu buscar as coisas, eu buscar soluções nas coisas do mundo, nas pessoas, e não colocar em Deus. Porque as pessoas muitas vezes vão nos magoar e a conta bancária não significa que eu estou ausente de todo o problema, né? Mesmo que você tenha uma conta bancária enorme aí, não significa que você está bem. Lembra que eu dizia que as pessoas dariam todo o seu bem material para que tivesse mais um dia de vida, né? Então nós colocamos em Deus e Ele sim vai nos ajudar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, porque nós colocamos a nossa confiança em quem? Nele. Nele que nos criou, que tudo pode, que tudo faz, né? Porque Ele é todo poderoso, Ele que fez o céu e fez a terra. Que maravilhoso, não é? E um segundo ponto também, o socorro não é terreno, como eu já disse, né? O socorro não é da terra, o socorro vem dele. O socorro é sobrenatural, o socorro é espiritual. Quando a gente está conectado com Deus, através do nosso corpo, que habita o Espírito Santo dentro dele, por isso que nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Então nós temos Deus dentro de nós, mas Deus está dentro de nós espiritualmente. Então nossa alma, que é espírito, conecta, né, com Deus. Nossa alma e nosso espírito se conecta com Deus, que é espiritual. Então é sobrenatural. Quando a gente pede socorro a Deus, né, a gente está pedindo a Ele que a gente não vê,
mas a gente sabe que ele existe porque a gente se olha no espelho e vê que nós somos imagem e semelhança dele, e nós vemos esse mundo lindo, maravilhoso que ele criou. Não é possível que o homem possa fazer o céu e possa fazer a terra, possa fazer a terra germinar. O máximo que o homem faz é plantar a semente e Deus faz o resto. Então veja, você tem que plantar a semente, você tem que fazer o seu melhor, mas crendo que Ele fará o sobrenatural, Ele fará aquilo que para nós é impossível. Então o milagre, na verdade, na nossa vida, não deve ser coisa assim impossível. O milagre deve ser coisa cotidiana, coisa diária na nossa vida, sempre acontecer. Por quê? Porque nós nos entregamos realmente a Ele. Nós nos deixamos seduzir por Ele, né? Como dizia Paulo, deixei-me seduzir. Então veja, nós temos que erguer os nossos olhos para a altura, porque é dele que vem o nosso socorro. Deus está atento, né? Outro ponto importante, que Deus está atento sempre, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tira cochilo, Ele não dorme, Ele está atento 24 horas no nosso dia a dia e Ele nos cuida 24 horas. Será que nós estamos correspondendo com esse amor de Deus, com esse amor maravilhoso? Se nós não estamos, então está na hora da gente parar, refletir, para que a gente possa estar cada vez mais próximo dEle, fazer conexão com Ele, ter intimidade com Ele, o nosso espírito, a nossa alma se conectar com a alma e com o Espírito de Deus, para que nós possamos viver aqui nessa vida, uma vida que Jesus disse, vida em abundância, vida linda, maravilhosa, para o qual Ele nos criou. Sim, enfrentaremos problemas, como nós dissemos ontem no Salmo 91 de ontem, enfrentaremos problemas, mas com Ele nós superaremos com maior facilidade do que se a gente estiver afastado dele. Outro ponto importante, então, Ele cuida do que é visível, né? Ele cuida também do que é visível, da sua comida, da sua família, né? Mas Ele cuida também daquilo que você não vê, das batalhas espirituais. Porque nós temos batalhas espirituais na nossa vida. Muitas coisas acontecem que nós não vemos. Se nós somos corpo, alma e espírito, nós sabemos que tem o espírito e também se temos a batalha do corpo, que nós enfrentamos aqui na carne, que nós vemos, nós temos também as batalhas espirituais, que nós não vemos, mas Ele está sempre ali, nos defendendo. Então, como é que eu não vou procurar esse Deus maravilhoso, esse Deus altíssimo? Eu só tenho a ganhar com Deus. Eu só tenho a ganhar. Eu não tenho nada a perder se eu estiver junto com Deus. E muitas vezes a gente está desanimado, né? A gente está assim, poxa vida, Deus, parece que Deus esqueceu de mim. Será que Deus esqueceu de você? Será que não somos nós que nos afastamos dele, que não estamos tendo esse contato direto com ele, essa intimidade com ele? Quanto é a sua intimidade com Deus? Intimidade é quando eu converso com ele e eu conto tudo aquilo que está acontecendo comigo, né? Quando você é íntimo de um amigo, você não conta tudo? Você não tem os seus segredos com seus amigos? Aqueles amigos que você considera fiéis? Você não tem aquela amiga, aquele amigo que você considera fiel, que você conta tudo, os seus segredos? E assim tem que ser com Deus. Qual é o nível da sua intimidade com Deus? Então, esse nível de intimidade vai nos revelar o quanto nós amamos Ele, quanto nós somos íntimos a Ele. Porque quanto mais eu busco, quanto mais íntimo dele eu sou, mais Ele está próximo de mim. Percebe? Quanto mais você tem o seu amigo, você não está sempre fulano, ciclano, né? Preciso contar um segredo para você. E aí você já se reúne e já se contam. Não é assim? Com Deus também tem que ser assim. Porque aí Ele estará cada vez mais próximo de nós. Então, e outra coisa importante, Deus não cuida somente no nosso caminho, né? Como fala aqui no versículo 8, mas Ele guarda suas entradas e suas saídas. Ou seja, Ele nos protege em tempo todo. Ele não nos abandona. Ele nos criou e caminha conosco todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos. Quer seja de dia, quer seja de noite, como diz no versículo aqui, que fala aqui, olha lá, no versículo 6 ele fala, de dia o sol não ferirá você, nem a lua de noite, ou seja, Ele cuida de você de dia e de noite. De dia Ele cuida de você para você não se queimar no sol, ou seja, para você não se queimar, para você não se ferir, para você não se magoar. Ele cuida de nossas emoções. Gente, quanto mais eu busco Deus, mais eu tenho força nas minhas emoções, mais eu consigo dominar as minhas doenças da alma, né? Vamos dizer assim, que é a ansiedade, que é a angústia,
que é a tristeza, que é a depressão. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu consigo enfrentar essas batalhas que vêm durante o dia que eu estou acordado e vendo. E à noite também, à noite, o escuro, né, como se diz, no escuro, na escuridão, muitas vezes a nossa vida é uma noite, muitas vezes nós estamos de dia, mas estamos vivendo como se fosse de noite, ou seja, nas dificuldades, naqueles momentos em que parece que está tudo escuro, que está tudo nublado, que a gente não vê saída, que a gente não acha saída, porque está tudo, né, ofuscado. É nesse momento que Deus mais nos dá força, e é nesse momento que Ele não nos deixa só, é nesse momento que Ele está conosco. Ele está conosco em todos os momentos, mas principalmente naqueles de mais angústia que nós vivemos. Mas para isso nós temos que ter essa intimidade com Ele, buscá-lo cada vez mais, para que nós possamos estar cada vez mais próximo dele. E como Jesus dizia, vocês terão aflição, mas vocês vencerão. Por quê? Porque Ele estará conosco, Deus estará conosco, Jesus estará conosco. Ele mandou o Espírito Santo para que esteja conosco todos os dias em nossa vida. Então que você possa buscar hoje, intensamente, com toda a sua força, né, com todo o seu ser. Busque essa intimidade com Deus, busque estar próximo de Deus, ser amigo dele, ser amiga dele, para que ele possa ser verdadeiramente os nossos amigos, para que nós possamos deixar ele ser esse amigo íntimo nosso, né? Que ele possa caminhar conosco, porque só falta a nossa parte. A parte dele ele já fez. Nós precisamos abrir o nosso coração para ele, para que ele possa entrar e ele possa estar conosco, assim como diz esse Salmo 121. Gostaria que você lesse de novo esse Salmo e reflita ele na sua vida hoje, no dia de hoje. E vá lendo os Salmos são muito importantes, né? Salmos são sabedorias, principalmente. Os Salmos foram escritos assim num tempo bastante longo, né? Desde Moisés até o exílio. Então, foram longos anos para ser escrito. Então, eles são histórias e são contadas de várias pessoas, de várias gerações, e que nos está tão próximo e tão presente, né, na nossa vida hoje. Parece que foi ontem que escrito. Parece não, né? Ele serve para nós hoje como se estivesse escrito hoje. Parece que é atual nos dias de hoje, né? E eles são atuais nos dias de hoje. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo. Não importa o tempo que passa, para Deus não há tempo. Deus é atemporal. Então, tanto faz ontem, quanto hoje, quanto amanhã, Ele será sempre o nosso Deus. E Ele será esse Deus que quer os seus filhos para Ele. Como a Choca no Salmo de ontem que nós vimos, né? Aquele Deus que nos quer debaixo das suas asas para nos proteger como escudo forte. Então, que nós possamos erguer os nossos olhos a Ele e que nós possamos cada vez mais tê-lo em nosso coração, para que nós possamos estar próximo dele e sermos íntimos dele. Beijo no seu coração, fica com Deus, até mais!